Olá, meus nobres e cultos alunos, espero que todos estejam bem. Pessoal, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre potência trifásica, estudar o triângulo das potências sob a ótica do circuito trifásico. Vocês vão perceber que não tem muita mudança em relação ao que já foi estudado de circuito monofásico, não. É basicamente a mesma forma de calcular, com pequenos detalhes que a gente vai acrescentar aqui, mas nada muito diferente não, beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, nós sabemos que para a gente calcular a potência de um circuito monofásico qualquer, né, se a gente for calcular a potência ativa, a gente sabe que potência ativa vai ser o produto da tensão pela corrente pelo fator de potência, que é o cosseno do ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente, ou o ângulo da impedância, né? Bom, num circuito trifásico, nós sabemos que nós temos três impedâncias, né? Cada fase tem três impedâncias. Então a gente pode dizer que cada potência desenvolvida por cada impedância chama potência de fase. Então eu posso escrever aqui que a potência desenvolvida por uma fase vai ser a tensão de fase vezes a corrente de fase vezes o cosseno do ângulo da impedância, tá certo? Bom, e o que é a potência trifásica então? Potência trifásica nada mais é do que 3 vezes a potência de cada fase. Simples assim. Então, para você saber qual é a potência de um circuito trifásico, você vai lá e calcula a potência normalmente, igual você já sabe, a potência daquela impedância e multiplica por 3, ponto final. Mas tem alguns detalhes importantes aqui que simplificam a nossa vida, quer ver? Então imagina aqui, ó, a potência trifásica, então, como ela é 3 vezes a potência de cada fase, ela vai ser 3 vezes a tensão de fase, 3 vezes a tensão de fase, vezes a corrente de fase, vezes o cosseno de φ, certo? Bom, nós vimos também que se a gente pegar, por exemplo, um circuito ligado em estrela, a gente sabe que para um circuito ligado em estrela, que nós podemos, qual a informação que a gente tem no circuito ligado em estrela? Que a gente sabe que a tensão de fase é igual à tensão de linha dividido por raiz de 3, né? Nós vimos isso aí na última aula. E que a corrente de fase é igual à corrente de linha, beleza? E que na ligação triângulo, nós vimos que a tensão de fase é igual à tensão de linha e que a corrente de fase é igual à corrente de linha dividido por raiz de 3. Não é isso? Nós vimos isso aí no último vídeo. Bom, então se eu pegar e substituir esses valores de fase nessa fórmula pelos valores de linha equivalentes, o que nós vamos ter? Então veja que a potência trifásica, então, ela pode ser 3 vezes a tensão de fase, supondo que o circuito seja estrela. 3 vezes a tensão de fase, mas a tensão de fase pode ser escrita como VL sobre raiz de 3, ok? Vezes a corrente de fase, que é igual à corrente de linha, vezes o cosseno de φ, ok? Racionalizando isso aqui para tirar o radical da parte de baixo, eu vou multiplicar e dividir por raiz de 3, não altero a equação. Então, se eu fizer essa continha aqui, a potência trifásica minha, ou potência total do circuito trifásico, vai ser 3 vezes raiz de 3, 3 vezes raiz de 3, vezes VL, vezes IL, vezes o cosseno de φ, dividido por, isso aqui dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, eu posso cortar esse 3 com esse 3. E aí, moral da história.
nós vamos ter aqui que a nossa potência trifásica, então, ela vai ser igual a raiz de 3 VL IL vezes o cosseno de φ. Ok, pessoal? Então, isso aqui é uma informação bastante importante para nós, certo? Essa fórmula que ficou aqui. Por quê? Porque ela permite que a gente calcule a potência trifásica a partir dos valores de linha, né? Por que é importante isso? Imagina que você tem um motor, você quer calcular a potência trifásica dele. Para você calcular usando essa fórmula aqui, você teria que ter acesso dentro do motor, para você medir a tensão que está sobre a bobina, para você medir a corrente que passa na bobina, né? Então, para você fazer o cálculo da potência trifásica usando como referência a potência de cada fase, você teria que abrir o motor, ir lá dentro do motor e fazer as medições. Enquanto com essa fórmula aqui, olha que interessante, nós, com apenas os valores de linha, nós conseguimos chegar na potência do motor, por exemplo, motor ou qualquer outra carga, né? Por quê? Porque os valores de linha são aqueles que estão do lado de fora do motor. Então, a alimentação, os cabos que estão alimentando o motor, através deles você pode medir a corrente de forma muito fácil, você pode medir a tensão de forma muito fácil e calcular, sim, a potência trifásica. Por isso que essa fórmula é muito utilizada, é muito importante e é muito utilizada. Eu diria para vocês que é a forma mais utilizada para calcular a potência de circuitos trifásicos. Beleza? E o raciocínio é similar para eu calcular a potência reativa. A minha potência reativa, QT, é o mesmo raciocínio. Ela vai ser raiz de 3 vezes VL vezes a corrente de linha vezes o seno do ângulo de defasagem, né? E o S total, a potência aparente total, é simplesmente raiz de 3 vezes VL vezes IL. E o fator de potência é a razão entre a potência total e o S total, ou simplesmente o cosseno do ângulo de defasamento. Beleza? Então, pessoal, essas equações aqui, elas são fundamentais para a gente calcular o triângulo das potências, né? Fazer aquele mesmo triângulo das potências que nós aprendemos a fazer para um circuito monofásico, nós podemos fazer para um circuito trifásico também, utilizando aqui estas expressões que nós acabamos de ver, que na verdade não tem novidade nenhuma, né? Bem tranquilo, e a gente consegue calcular todas as potências de um circuito trifásico. Você veja só que aqui, quando eu fiz essa dedução, eu parti do princípio que o nosso circuito seria em estrela. Tanto é que eu fiz aqui com que o VF substituiu o VF por VL por raiz de 3. Mas se você fizer imaginando que é triângulo, dá o mesmo resultado. Por quê? Porque o VF vai ser VL, mas o IF é IL sobre raiz de 3. Aqui seria IL sobre raiz de 3, ou seja, no final das contas vai chegar no mesmo resultado. Moral da história. Quando eu quero calcular a potência de um circuito trifásico equilibrado, né? O que é um circuito trifásico equilibrado? Aquele circuito que recebe uma tensão trifásica de mesmo módulo e defasada de 120 graus, e ao mesmo tempo as três impedâncias têm o mesmo módulo e o mesmo ângulo. Então, para um circuito trifásico equilibrado, nós podemos utilizar estas equações aqui para calcular, seja ele ligado em estrela, seja ele ligado em triângulo. Ok? Bom, nós vamos falar aqui agora de uma outra forma de calcular potência extremamente utilizada também e bastante interessante. E o interessante dessa maneira aqui que eu vou explicar para vocês é o fato de poder se aplicar tanto na parte de circuitos equilibrados como também desequilibrados, né, que é a chamada ligação pelo método dos dois batímetros, método dos
2 watímetros. Ou ligação de Aron. Ok? Esse aqui, ó, bastante interessante também. Método dos 2 watímetros. Ou ligação de Aron. Que é isso que eu vou fazer para vocês aqui agora. Esse método aqui é um dos mais utilizados também no meio nosso da eletricidade, que consiste em você, com apenas 2 watímetros, você consegue calcular o triângulo das potências. Veja aqui, ó, num circuito equilibrado, para nós calcularmos a potência total, eu precisaria de 3 watímetros, né? Você vai ligar um watímetro em cada fase, e aí, no final das contas, você vai somar a leitura desses watímetros. Ou seja, você coloca um watímetro para medir essa potência, para medir essa potência e para medir essa potência aqui. Tá certo? E no final das contas, você soma as 3 potências, vai te dar a potência total. E esse método aqui dos 2 watímetros, ou também conhecido como ligação de Aron, ele permite, com apenas 2 watímetros, a gente consegue calcular a potência total, calcular o triângulo das potências totais. Certo? Como é que é isso? Eu vou pegar aqui um exercício. Esse exercício aqui, nós até já calculamos ele na aula passada. Você pode ver no vídeo anterior. Nós até já calculamos as correntes, tensões, tudo desse circuito aqui, né? Vou até pegar já os resultados para a gente colocar aqui, para a gente não perder tempo com o resultado, porque o objetivo aqui é a gente entender como é que funciona o método dos 2 watímetros, tá certo? Então deixa eu pegar ele aqui, deixa eu descobrir onde é que ele está. Esse é o exemplo número 1, que está na página 109 da apostila, tá? Vou pegar ele aqui, ó, trazer ele para cá, para a gente consolidar aqui, ó. Ok, vou trazer inclusive os resultados também, porque a gente já usa os resultados prontos aqui, facilita a nossa compreensão. Vou ajustar isso aqui para facilitar para nós. Então tá aqui, tá na página 109 da apostila, depois vocês olham lá, mas eu quero só utilizar ele aqui para a gente desenvolver esse método, vocês vão entender bacaninha como é que funciona. De que consiste esse método aqui? Esse método consiste no seguinte: nós vamos conectar um watímetro em 2 fases quaisquer. Ou seja, eu vou pegar aqui 2 fases quaisquer e vou ligar 2 watímetros. Como que eu vou fazer isso? Então, vou pegar um watímetro. Vamos supor que eu vou ligar um watímetro aqui, ó. Certo? O watímetro, pessoal, ele sempre... Deixa eu desenhar um watímetro aqui maior para explicar para vocês o que ele tem dentro dele. Ó, o watímetro, ele sempre tem dentro dele uma bobina. Essa bobina aqui é responsável pela medição de corrente. E uma outra bobina que é responsável pela medição de tensão, né? Nós sabemos que um watímetro, ele para fazer a medição, ele precisa, né? Todo watímetro mede potência. Potência é o produto da tensão pela corrente, pelo cosseno de defasagem entre a tensão e a corrente, tá? Então, supondo, por exemplo, que você tenha uma carga aqui, ó, né? Vamos supor que você tem uma impedância aqui. Pronto, tem uma impedância aqui. Eu vou conectar esse watímetro para medir a potência dessa impedância. O que eu faço? Eu vou ligar essa bobina aqui, que chama bobina de corrente, né? Essa bobina aqui de cima, ó, vou chamar ela de bobina de corrente, e essa bobina aqui de bobina de tensão ou bobina de potencial, certo? Então veja que
a bobina de corrente eu liguei como se fosse um amperímetro, né? Liguei em série com a minha impedância Z. Essa aqui é uma impedância Z qualquer. E então eu já peguei aqui, ó, já coloquei o meu vatímetro para passar por ele a corrente. Pronto, essa bobina aqui está medindo a corrente. E a tensão? A tensão eu ligo em paralelo com a carga. Então eu venho aqui e faço uma ligação. Pego essa bobina aqui, ligo aqui, pego lá de cá e ligo aqui. Beleza? É assim que eu faço. Só que para ficar mais bonitinho, olha só o que eu vou fazer aqui. Ao invés de fazer essa gambiarra, eu vou pegar essa bobina aqui, ó, e vou ligar aqui, ó. Vou pegar e conectar direto aqui, ó. Veja, o que eu fiz então? Eu peguei aqui aquele fio que eu liguei nesse lado de cá, é a mesma coisa que eu estou ligando aqui, ó, né? Ao invés de trazer esse fio na gambiarra para cá, eu já conectei aqui, ficou pertinho, certo? E o lado de cá, naturalmente, eu vou levar lá no outro lado da bobina, ok? É essa conexão que a gente faz para a gente ligar um vatímetro, é isso aqui, né? Tranquilo? Então eu tenho a bobina de corrente aqui, fiz a conexão da bobina de corrente, tenho a bobina de potencial aqui, fiz a conexão da bobina de potencial. Beleza? Todo vatímetro é ligado desse jeito aqui. Tranquilo? Qualquer vatímetro você liga desse jeito. Então, voltando ao nosso caso aqui, ó. Eu não vou desenhar a bobina de potencial nem a de corrente aqui dentro, para não embolar demais, mas enfim, nós sabemos então que aqui, ó, como eu liguei em série, eu liguei aqui a minha bobina de corrente. Eu estou fazendo a corrente A sendo medida por esse vatímetro que eu vou chamar ele de WA. WA é o vatímetro que está ligado na fase A. E aqui é a bobina de potencial. O que eu faço com a bobina de potencial aqui? Eu vou fazer uma ligação dessa própria fase nele, né? Foi como se eu tivesse feito essa ligação aqui, certo? E o outro lado da bobina de potencial eu vou ligar nessa fase B aqui. Depois eu vou explicar para vocês por que é a B. Liguei aqui nessa fase aqui, tá? Pronto. Fiz aí a ligação do meu vatímetro da fase A. E o vatímetro da fase B? Mesma coisa. Vou pegar meu vatímetro aqui e vou fazer aqui, ó, ligar a bobina de corrente, fazendo a corrente IC passar por ele. E a bobina de potencial, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar daqui para cá, fazer a conexão daqui para cá e vou pegar esse outro terminal aqui de tensão e vou ligar aqui no mesmo ponto da bobina B, né? Então esse aqui é o vatímetro que eu vou chamar de WC, o vatímetro está ligado na fase C. Esse tipo de ligação que eu fiz aqui é chamada então ligação de Aron ou ligação para fazer medição pelo método dos 2 vatímetros. Ah, tem que ser sempre o vatímetro na fase A e na fase C? Não. Você pode colocar o vatímetro onde que você quiser, na A e na B, na C e na A, na B e na A, não importa. Importa é isso, sempre 2 vatímetros conectados e aquela fase que não recebeu o vatímetro é a fase comum, onde os 2 terminais de tensão vão ser conectados. Então, se você ligar, por exemplo, um vatímetro na fase A e o outro na B, o ponto comum vai ser a C, e assim por diante. Beleza? Essa, então, é a chamada ligação de Aron. Perfeito? Bom, e daí? Daí é o seguinte, o que essa ligação tem a ver? Tem a ver que se eu pegar a leitura, se eu somar a leitura do vatímetro da fase A, mais a leitura do vatímetro da fase C, sabe o que é isso aqui? É a potência total, né? Um detalhe importante, a leitura desse vatímetro da fase A ou da fase B, a leitura dos vatímetros aqui não tem significado físico. Aqui, na hora que você fizer a medição, vai marcar lá 1000 watts. O que é esse 1000 watts? Não sei. Não sei o que é isso, não. Ele marca 1000. O que o vatímetro marca, pessoal? O vatímetro é um equipamento que ele não sabe que marca potência. Ele sabe, na hora que você liga ele,
O que ele faz para você é pegar o módulo da tensão que está sendo recebida pela bobina de potencial, multiplicar pelo módulo da corrente que está passando por ele, pela bobina de corrente, multiplicar pelo cosseno do ângulo de defasamento entre a tensão e a corrente. É isso que o watímetro faz. Ele foi projetado para isso. Se isso é potência, bom para nós, né? Ele marca potência. Só que nem sempre essa multiplicação aqui significa alguma coisa física, alguma coisa real, como isso aqui. A leitura desse watímetro sozinha, ou essa leitura sozinha aqui, essas leituras não têm significado físico, a gente não sabe interpretar isso. Agora, é garantido que se eu somar a leitura dos dois watímetros, vai dar a potência total. Isso aqui é fácil de demonstrar. Lá na apostila está demonstrado, no livro também tem uma demonstração disso aqui. Eu não vou fazer essa demonstração aqui agora para o vídeo não ficar muito grande. Mas quem tiver curiosidade pode pegar o livro, dar uma olhadinha lá, que está desenvolvido de uma forma bem tranquila, bem fácil de entender. Mas enfim, pode acreditar que a potência total é a potência, é a soma da leitura do watímetro da fase A mais a leitura do watímetro da fase C. Eu nem estou dizendo que a potência indicada pelo watímetro da fase A é mais a potência do watímetro da fase C. Não, porque acabei de dizer, isso não quer dizer potência, é leitura, tá? Então, isso aqui é bacana, né? Da mesma forma, olha outra coisa interessante também aqui. A potência reativa total, ela pode ser calculada pela diferença, pela subtração da leitura do watímetro da fase C menos a leitura do watímetro da fase A multiplicado por raiz de 3. Tá certo? E a potência S total, né, nós sabemos que S total é a soma vetorial da potência total mais a reativa total. Lembrando que isso aqui é soma de vetores. E que o fator de potência é a razão de P total por S total. Moral da história. Com 2 watímetros, eu consigo montar o meu triângulo das potências, calcular todos os parâmetros que eu preciso do triângulo das potências, tá vendo? Outro detalhe importante. O cálculo do triângulo das potências só é possível ser feito quando nós temos um circuito equilibrado, ok? Só com circuito equilibrado é que nós podemos medir todos os parâmetros, igual eu fiz a conta aqui. Para um circuito desequilibrado, só vale potência total, beleza? Então, para o circuito desequilibrado, quando eu tenho um circuito desequilibrado, pelo método dos 2 watímetros, eu só consigo medir P total. Seja triângulo ou estrela desequilibrado, triângulo ou estrela equilibrado, eu consigo medir a potência total. O método dos 2 watímetros vale para efeito de cálculo da potência ativa para qualquer circuito, exceto um, que é o circuito desequilibrado ligado em estrela com neutro. É a única condição que eu não consigo usar o método dos 2 watímetros, tá? Fora isso, tranquilo. Beleza? Então, para um circuito desequilibrado, eu só posso usar ele para medir a potência total, exceto quando eu estou com o circuito desequilibrado, mas tem um neutro ligado. Nós vamos falar disso mais para frente aí, tá? Fora isso, tranquilo. Bom, vamos fazer esse cálculo na prática aqui, para vocês entenderem, tá? Como é que nós vamos operacionalizar isso. Então vamos ver, vamos pegar esse circuito que já está calculado aqui as correntes, vamos calcular a potência usando o método dos 2 watímetros, beleza? Então vamos fazer isso aqui, ó. Bom, o que o watímetro da fase A vai marcar para nós, ó? O que o watímetro marca da fase A? Ele vai marcar a tensão, né? A tensão entre a fase A e a fase B, VAB, vezes a corrente que passa por ele, que é a corrente IA, vezes o cosseno formado, o cosseno do ângulo formado entre a tensão, que ele está medindo, que é o VAB, e a corrente que ele está medindo, que é a corrente IA.
Beleza? É isso que o vatímetro da fase A marca. Beleza? Então vamos ver. O módulo do VAB. O módulo do VAB, nós já vimos aqui, né? A tensão de linha, né? Quando não fala nada é a tensão de linha. Então o módulo de VAB é... Então nosso WA vai ser o módulo de VAB é 110 volts. A corrente de linha IA, nós calculamos ela aqui, ó. IA módulo 38,1 vezes 38,1 vezes o cosseno de quais ângulos? Vamos ver aqui, ó. VAB. Qual é o ângulo de VAB? VAB, né? Nós já calculamos inicialmente. VAB tem ângulo de 120. Então esse ângulo aqui vale 120 graus. E o IA, nós calculamos o IA aqui, ó. IA tem ângulo de 45 graus. Beleza? Então, nós vamos ter o WA, a leitura do vatímetro ligado na fase A, vai ser 110 vezes 38,1 vezes o cosseno de... Quanto que é esse ângulo aqui? Isso aqui, gente, é um negócio importante. Sempre que tiver essas diferenças angulares aqui, para você saber quanto é isso na verdade, faça isso aqui, ó. Não tem erro, tá? Faça sempre para você não errar. Onde que está 120 graus? 120 graus, né? Vou fazer nosso desenho aqui. 120 graus vai estar mais ou menos aqui, né? Ó, 120 graus. Então a nossa tensão vai estar aqui. Nosso VAB vai estar aqui e esse ângulo aqui é 120 graus. E onde está a nossa corrente IA? Nossa corrente IA tem ângulo de 45 graus. Onde é que está 45 graus? Está mais ou menos aqui. Então esse aqui, ó, vai ser a nossa corrente IA. Essa é a nossa corrente IA. Qual o ângulo que a gente está querendo? É o ângulo entre o VAB e o IA. Então o ângulo que nós estamos querendo na real, esse ângulo aqui, ó. Beleza? Esse ângulo aqui que a gente quer. Então como é que a gente calcula esse ângulo? Veja lá. Eu tenho daqui até aqui tem 120, daqui até aqui eu tenho 45. Então meu ângulo vai ser quanto? Vai ser 120 graus menos 45 graus. Isso aqui vai ser 120 menos 45. Vamos fazer a continha aqui, ó. Vai dar 75 graus. Ok? Voltando então, a nossa leitura do vatímetro da fase A vai ser 110 vezes 38,1 vezes o cosseno de 75 graus. Isso, fazendo essa conta, 110 vezes 38,1 vezes o cosseno de 75, isso deu 1085. 1085. Beleza? A leitura é 1085. Isso é watt? Não. É uma leitura que ele deu. Se você quiser colocar watt, que já, às vezes a gente coloca, só por uma questão de vício mesmo, a gente costuma colocar watt aqui no final. Não tem problema não, mas não é watt não, não é potência não, tá? Bom, o que o vatímetro da fase B, da fase C vai marcar? Olha só, o vatímetro da fase B, ele está pegando a tensão entre B, né? Aqui, ó, a bobina de potencial é essa aqui. Ele está pegando a tensão entre a fase C, né? Onde ele está é a referência, então C em relação a B. Então esse vatímetro está marcando uma tensão VCB, vezes a corrente que passa nele, que é a corrente C, vezes o cosseno formado entre o ângulo de VCB e IC. Ok? Então, esse vatímetro da fase C, ele vai marcar para nós VCB. O que é VCB? VCB é uma palavra meio estranha para nós, né? Porque na hora que a gente convencionou lá as tensões, o que nós aprendemos é que existe uma tensão VAB, tensão VBC
e uma tensão VCA, não é? E aqui nós estamos falando de uma tensão VCB, porque o vatímetro está ligado entre o ponto C em relação a B, CB e não BC. A ordem dessas letrinhas tem a ver? Tem a ver. Por quê? O que é um vetor VCB? VBC. Vamos supor que o nosso vetor VBC é esse aqui. Isso é um vetor VBC. O que seria um vetor VCB? Seria o mesmo vetor em termos de tamanho, só que com sentido invertido. Então, o nosso VCB seria um vetor de mesmo tamanho, né, mesmo módulo, porém de sentido contrário. Ou seja, o nosso vetor VCB, quando a gente muda a letrinha de lugar, nós temos que pegar o nosso ângulo conhecido desse cara e somar 180. Na hora que você soma 180, você dá uma mudança completa de sentido, né? Então, nós vamos ter aqui no nosso caso a nossa tensão VCB, em termos de módulo, é igual a VBC, que é igual a 110 volts, vezes a corrente IC, que nós calculamos aqui, a corrente IC é 38,1, vezes 38,1, vezes o cosseno formado entre o ângulo de VCB. Qual é o ângulo de VCB? Lembra lá? As nossas tensões elas são assim, né? O VAB tem ângulo de 120, o VBC tem ângulo de 0 e o VCA tem ângulo de menos 120 para a sequência BC, igual nós fizemos aqui. Então veja que o meu VBC ele tem ângulo de 0, mas eu não quero o VBC, eu quero o VCB. O que eu faço? Eu pego o 0, somo 180 graus. Então 0 mais 180 dá 180. E o ângulo de IC é 165. Ok? Aí volta aqui, ó, para saber qual que é esse ângulo corretamente. Eu volto aqui, faço um plano aqui cartesiano rapidinho. 180 graus está onde? A minha tensão aqui. A tensão 180 graus está aqui, ó. Essa aqui é a minha tensão. Gente, é sempre importante fazer esse desenho aqui, porque tem hora que você vai confundir, né? E onde é que está a minha corrente? 165. 165 está mais ou menos por aqui. Essa aqui é a nossa corrente IC, né? Então, daqui para cá, ó, tem 165 graus e a tensão está 180. Qual o ângulo que eu quero? É este aqui, o ângulo entre. Esse ângulo aqui que é o ângulo que me interessa, o ângulo entre. Beleza? E quanto vale esse ângulo então? Esse ângulo vai valer 180 graus menos 165 graus. Isso aqui vai dar 15 graus, né? Beleza? Então, moral da história, a minha tensão, a minha leitura do vatímetro C vai ser 110 vezes 38,1 vezes o cosseno de 15. Isso é igual a... Isso aqui vai dar 110 vezes 38,1 vezes cosseno de 15. Isso deu 4.048. 4.048. Beleza? Bom, aí eu posso agora calcular a minha potência total. O que é a potência total? É a soma de WA mais WC. Ou seja, eu tenho aqui 1.085 mais 4.048. Portanto, a potência trifásica total desse circuito vai dar 1.085 mais 4.048, isso dá 5.133, agora sim, watt. Beleza? Então, com 2 watímetros, eu achei a potência total. E a reativa total? O que seria o meu Q total? Seria WA
menos WC. Aliás, desculpa aqui, ó. Vai ser WC menos WA vezes raiz de 3. Aí você pergunta assim, por que é WC menos WA? Não podia ser WA menos WC, não? Não, pode não, porque é o seguinte, a gente sempre pega essa leitura do vatímetro que está ligado na maior potencial menos o que está menor. Como é que você sabe? Só olhar aqui, ó. Nossa tensão não é VCA. O que significa VCA? VCA significa que é o potencial de C menos o potencial de A. Né? Então, quais as leituras do vatímetro que você vai fazer? É macetinho, ó. Você vai pegar WA menos WC. Né? É só ver a sequência das letrinhas das tensões e é assim que você vai utilizar o vatímetro, quem vai subtrair de quem, tá? Isso para a sequência ABC. Se for a sequência CBA, muda aqui. Ao invés de C, vai ser A menos C. Só isso. Não tem segredo, não, tá? Então, no nosso caso aqui, nós vamos ter que a potência reativa total vai ser igual a WC, que é 4.048, menos 1.085 vezes raiz de 3. Então, isso vai dar 4.048 menos 1.085 vezes raiz de 3. 5.132 VAR. Então, pessoal, o S total aqui vai ser a raiz quadrada de P total, né, que é 5.133 ao quadrado, mais Q total, né, que é 5.132 ao quadrado. Fazendo essa continha aqui, nós vamos ter raiz quadrada de 5.133 ao quadrado mais 5.132 ao quadrado. Isso aqui deu 7.258 volt-ampere. Então, fazendo as nossas contas aqui, né, nós vamos ter que o fator de potência nosso é o cosseno de 45, que é 0,71, que pode ser também P total sobre S total. Então, se eu pegar aqui P total, que é 5.133, dividir pelo S total, que é 7.258, nós vamos ter os mesmos 0,71, mostrando então que eu posso calcular pelo método 2 vatímetros. Uma outra forma de você provar que você fez corretamente pelo método 2 vatímetros, você calcula a potência, por exemplo, de uma impedância. O que é a potência de uma impedância? VF, tensão de fase, vezes corrente de fase, vezes o cosseno do ângulo da impedância. Tensão de fase é igual a de linha, 110 vezes a corrente de fase, que é o IAB que nós calculamos aqui, né? Vezes o cosseno de 45 vai te dar a potência dessa impedância. Se multiplicar por 3, tem que dar isso aqui. Beleza? Então, esse método 2 vatímetros, pessoal, ele é muito empregado, tá? Muito empregado na indústria. Antigamente, quando nós tínhamos nas indústrias que recebem energia trifásica, tinha uns medidores de energia, igual esse que a gente tem em casa, que tem um disco. Hoje, praticamente, não tem mais medidores com disco, mas era muito visual isso. Tinha na nossa casa, tinha um medidor que tinha um disco que rodava. Por que era um disco? Por que um disco? Porque nosso sistema era monofásico. Na indústria, deveria ter 3 discos, né? Para cada disco fazer a medição de uma fase. No entanto, a gente via nas indústrias aí que tinha medidores que tinham apenas 2 discos. Qual é a mágica? A mágica é que aquele medidor ele estava ligado na ligação Aron, ou método 2 vatímetros, ou seja, com apenas 2 discos fazendo medição, ele consegue medir a potência trifásica total. Isso fazia com que o medidor custasse menos, ficasse mais barato e tudo mais. E assim ainda é até hoje, tá? Mesmo os medidores eletrônicos que a gente vê por aí, internamente neles eles usam o princípio da medição pelo método 2 vatímetros ou ligação Aron, beleza? Então é isso aí, pessoal. Tem alguns exercícios aí na sequência da apostila.
No trabalho também tem alguns exercícios. Por favor, assim que tiverem tempo, vão fazendo os exercícios para consolidar bem essa matéria aí que é bem interessante, tá bom? Então é isso aí, por hoje é só. Muito obrigado. Um abraço, valeu, até mais.